Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, das realidades do mundo espiritual, reforma íntima, evolução moral, para que a gente possa se preparando para esse momento de transição planetária. Na verdade, a minha mediunidade eclodiu de uma maneira muito desconfortável e eu estou fazendo um estudo do mediúnico na Fraternidade Irmãos Glacos e os espíritos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, têm um comprometimento muito grande conosco. Então, o que eu poderia fazer, tá? Me comprometeram com eles e estudar todos os dias. Então, eu venho aqui como aprendiz, estudando, lendo os livros que eles recomendam e compartilho com vocês. Não custa nada, eu já leio em voz alta. É um trabalho que a gente faz para estar evangelizando os espíritos que estão ao nosso redor. Então, não custa nada gravar para as pessoas, compartilhar para quem possa interessar. E hoje eu vou continuar lendo o livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo. Vou estar continuando o capítulo Dramas Existenciais, que foi interrompido por um apagão. A luz caiu aqui em casa repentinamente, parou de gravar. Então, vou dar continuidade. Deixem aí seus comentários, o que vocês entenderam sobre o texto. Eu aprendo muito com vocês também. E aqui, opinião pessoal minha, dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que eu consigo aplicar na prática, ou que eu gostaria de aplicar, deixar sempre isso bem claro. Não estou aqui como especialista, estou aqui como aprendiz. Já trilhei um caminho bom, mas ainda preciso caminhar muito rumo à evolução. Estamos todos aqui na Terra como aprendizes. Estamos nesse momento a gente está sendo chamado a se melhorar, a se evoluir, para que a gente possa fazer a diferença no planeta. Essa é a minha contribuição. Não é muito, mas é a minha contribuição para esse momento de transição planetária, a minha maneira de me colocar a serviço de Deus e da espiritualidade, para ajudar a construir um planeta melhor. Já dizia Gandhi, seja você a mudança que você gostaria no mundo. Eu gostaria de ver as pessoas mais espiritualizadas, elas terem mais conhecimento das realidades espirituais e, principalmente, eu queria que as pessoas tivessem consciência desse momento de transição planetária, do que precisa ser feito, do que a gente tem que fazer. Não o que a gente tem que mudar no outro, mas o que a gente tem que mudar em nós. E a espiritualidade está trazendo muita informação para a gente, não é por falta de informação, é acesso a essa informação. Então, eu estou aqui, amo ler, estou compartilhando com vocês aquilo assim, que eu acho que eu tenho de melhor, mas sempre como aprendiz, tá? Deixar isso bem claro, sempre são opiniões pessoais minhas, daquilo que eu já consigo aplicar na minha vida e daquilo que eu gostaria de aplicar. E sempre com um puxão de orelha bem carinhoso da espiritualidade. Então, eu vou continuar lendo aqui. Vem-se vaticinando a chegada do fim do mundo, mediante as tragédias coletivas, as calamidades sísmicas, o moderno terrorismo político, religioso e racial, em guerras cruéis de extermínio coletivo, mas não foram anotados os dramas existenciais que ora devoram milhões de vidas. Eilos, pois é, a gente, quantas pessoas perdendo a existência com depressão, com síndrome do pânico, tirando a própria vida. A gente vê essas catástrofes coletivas, mas depois da pandemia, teve uma pandemia de saúde mental, e isso daí afeta as pessoas. Tem que ser olhado para o drama existencial das pessoas, a gente tem que acolher, a gente tem que abraçar, a gente tem que compreender as pessoas e parar de julgar. Às vezes elas erram porque elas não conseguem fazer outra coisa. A gente está sendo muito cobrado para poder evoluir. E essa pressão não é fácil. E as pessoas, às vezes, elas não acreditam no próprio potencial e sucumbem, desistem. Mas saibam, Deus não dá um desafio que a gente não seja capaz de superar. Se vem o desafio, é porque tem uma oportunidade de crescimento ali. Só que a gente tem que ter visão, a gente tem que ter maturidade espiritual para compreender isso. A gente quer sempre a vida da maneira como ficasse bom para nós. A gente quer que Deus conduza a nossa vida da maneira como a gente desejaria. E, na verdade, nós estamos num momento assim crucial. A gente está sendo muito cobrado e que a gente evolua. Que a gente evolua através do amor. Que a gente venha e faça de boa vontade, que a gente renuncie a si mesmo, em função de um trabalho maior, em função de Deus, em função do próximo, dos outros, para que não venha a dor como professora. Então,
Ei-los, pois, no momento, venceram multidões inermes que se deixaram vencer pelas ilusões e despertaram para realidades que não estavam em pauta consciente, gerando conflitos pessoais adicionados aos volumosos fatores de destruição. Tem uma área que eu gosto muito, que é a educação ambiental, e ela trabalha justamente como é que a gente faz essa revolução interna, levando cada um a ter uma consciência crítica, ser melhor com ela mesma, para poder ser melhor com o próximo e com o planeta. A gente não consegue cuidar daquilo que a gente não ama, e a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. E a gente não conhece nem a nós mesmos. A gente vive se distraindo com festas, com baladas, com televisão, com série, com internet, com redes sociais, faz tudo para fugir dos próprios pensamentos. Depois tenho um canal aqui só de educação ambiental, eu vou estar colocando mais conteúdo nele, que é a maneira empírica da ciência para trazer, é um estudo de várias áreas, para trazer mais harmonia para o ser humano, para trazer essa questão da aceitação, para que a gente trabalhe os nossos dramas existenciais de uma maneira que a gente seja bom para o planeta, que a gente seja bom para o coletivo, que a gente aceite as diferenças, viva sem preconceitos. Enfim, a educação ambiental é uma ferramenta maravilhosa de uma revolução social. Mas nasce da consciência crítica de cada um, de saber o que é bom para si, o que não é, e de não ser tão afetado pela opinião pública, pela opinião dos outros, mas que a pessoa se conheça, se ame, se aceite e transforme a sua realidade, a realidade ao redor. E no final das contas, a educação ambiental, as pessoas acham que é meio ambiente. O fim último é a pessoa que se ama, ela preserva o meio ambiente para você e para as futuras gerações. Porque uma pessoa que não ama nem a si mesma, como é que ela vai amar os outros? Então, é um trabalho muito bonito que tem na área da educação ambiental, que nos faz refletir todas as questões existenciais, filosóficas, biológicas, tecnológicas, e como a gente pode usar toda esse caldeirão que é a ecologia humana a nosso favor, para que a gente possa ser Meu gato apertou um botão aqui no computador, me perdoe. Para que a gente possa ser uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais humana. Então, o egoísmo exacerbado intoxica o indivíduo que não se vincula realmente ao trem, elegendo sempre os seus interesses como primordiais, com quase total indiferença pelo próximo, até mesmo pelos ideais de engrandecimento da humanidade. A moderna criatura humana encontra-se sitiada pela amargura, pela exaustão, pelos sofrimentos e, quando pensa em buscar uma doutrina religiosa, conduz a fantasia de encontrar soluções miraculosas sem a contribuição do esforço pessoal, único, aliás, para modificar as estruturas das ocorrências danosas que padecem. As pessoas rezam e querem um milagre de Deus. Deus vai nos dar toda a força, toda a inspiração para que a gente faça a transformação, para que a gente alcance nossos objetivos. Quando a gente reza, a gente é amparado pelos bons espíritos, mas nada substitui a nossa ação. Oração significa orar mais ação. Então, quando a gente tem um desafio, a gente tem um processo, a gente foca no objetivo, que é encontrar a solução do desafio. Mas Deus e os amigos espirituais focam no processo, na transformação que acontece com a gente quando a gente busca esse objetivo. Então, assim, a gente fica esperando o milagre de Deus, que venha um anjo aqui, desça e resolva todos os problemas para nós. Quantas pessoas não estão desejando que Jesus volte, como se ele voltasse, ele vai tirar o pecado de todo mundo e vai resolver o problema das pessoas. E não é assim, ele vai educar as pessoas, ele vai orientar, igual ele orientou das outras vezes. Mas o trabalho de reforma íntima cabe a cada um fazer. Eu espero muito que Jesus um dia volte, mas eu acho que ainda não, se ele voltasse hoje, a gente não reconheceria, a gente não aceitaria, porque ele iria ser contra muitas questões que estão aqui, principalmente em nome dos religiosos. Tem muito trabalhador fiel a Deus, mas tem muita gente que equivocado, na nossa ignorância, a gente acaba confundindo os ideais de Deus. Assim, Jesus falava, a gente veio para servir. E aquele que serve, eu li um texto hoje sobre isso, está na playlist Contos e Apólogos do Chico.
Ele renuncia a si mesmo, ele abre mão do seu tempo, da sua vida, da sua saúde para servir aos outros. Ele não vai ser recompensado com a gratidão das pessoas, com a consideração. Muitas vezes as pessoas vão reclamar, vão exigir, vão falar mal, não vão ter um pingo de consideração por tudo que faz, e mesmo assim essas pessoas que vieram para servir não podem nem reclamar, nem reivindicar o direito de si mesmo. Essa é a questão da santificação. Então, assim, a gente quer que eles venham para cá para nos servir, para tirar da gente o nosso trabalho de reforma íntima. E a gente está entrando na era de Aquário, é a era do coletivo. Nós temos que fazer esse trabalho de reforma íntima, de evolução moral. E é o grupo, Aquário é o grupo, então o grupo tem que se elevar. E a gente quer que venha aqui um ser iluminado para tirar da gente esse trabalho de melhoria interna para que ele faça por nós, mas a gente tem uns pelos outros e a gente tem que se dar as mãos para que a gente possa superar essa fase com menos sofrimento, com menos desconforto. Se a gente se ajudar, a gente chega muito mais longe, muito mais rápido. Mas não pensa que vai vir um anjo aqui e vai tirar todos os nossos problemas de uma hora para outra. Essas soluções miraculosas é uma coisa muito mais comercial, é uma coisa muito mais para poder manipular a opinião das pessoas do que um fato verídico. Existe assim, a fé move montanhas, existem milagres o tempo inteiro. Deus é o Deus do impossível, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer, que é importante para nós. A gente tem que fazer as transformações necessárias. A gente vai ter todo o auxílio de Deus. Vai haver milagres, vai haver intercessão, sim, mas a gente tem que parar com esse pensamento mágico, que se eu pedir vai acontecer. Não, se eu pedir vai facilitar para que eu conquiste aquilo que eu preciso, para que o meu pedido seja atendido. Eu vou ser intuída, eu vou ser direcionada, eu vou receber a ajuda necessária, mas nada substitui a nossa ação. Deus age pelo homem através do homem. E enquanto a gente está trabalhando, se pôr no progresso, a caminho do progresso, de alcançar nossos objetivos, a gente está arrastando uma multidão atrás da gente. Então, a infância e a juventude que se movimentam nesse caldo de desespero cultural também são arrebatadas pela voragem das aflições, entregando-se à drogatização, ao sexo sem sentido, à rebeldia, ao desrespeito pelo lar, pela família e pela sociedade que não soubera protegê-las e orientá-las, educando-as mediante exemplos enobrecedores, assim sucumbindo em depressões lamentáveis ou suicídios hediondos. A gente, da lição de moral para a infância e para a juventude, é o exemplo, se a gente quer que eles sejam, a gente gostaria de educá-los para uma determinada direção, o exemplo arrebata. Não adianta ficar dando lição de moral e ser hipócrita, porque eles não repetem aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Então a gente tem que ser coerente, a gente tem que ser congruente para poder orientar direito nossos jovens. E eles são muito expostos, eles são muito influenciados. A gente tem que ser uma influência muito forte para eles também, de amor, de solidariedade, de carinho, de compreensão. A gente tem que deixar a porta aberta para eles sentirem liberdade, se precisarem, se tiverem a necessidade de conversar com alguém, a gente está disponível para eles. Eles não nos verem como inimigos, alguém que vai puni-los, castigá-los, mas alguém que vai apoiá-los e orientá-los. Acho que nós, os adultos não encontraram o seu equilíbrio ainda e tem que levar outras pessoas ao equilíbrio. A sorte é que essa geração de hoje é mais evoluída que a nossa. Os espíritos são espíritos que já reencarnaram mais vezes. Então, eles têm mais sabedoria, têm mais lucidez. Você vê que eles já vêm com um chip diferente, eles já têm uma capacidade de compreensão muito maior que a gente.
mas a gente precisa se manter equilibrado, se manter em harmonia interna para que a gente possa orientá-los. A gente tem que aprender a resolver nossos conflitos existenciais conosco, com Deus, para que a gente possa perceber os conflitos deles e possa orientá-los. Porque o problema da adolescência também é muito hormônio, né? Então, os hormônios bagunçam muito a vida do adolescente. Então, a gente precisa estar sereno, equilibrado, para poder estar orientando eles. A nossa juventude precisa ser orientada. E os estímulos para desencaminhar são inúmeros. Mas isso não significa nada. Tem muita gente que se perde no caminho, com todas as condições de ser uma pessoa vencedora, e tem pessoas que assim, tem tudo para dar errado e saem um vencedor nas provas da vida. Isso depende do quê? Da orientação. E eu acho que a melhor orientação que existe é amor, afeto, carinho e compreensão. Diálogo. E nesse ponto, pais e mães são fundamentais. Colocar limite é necessário. A gente quer proteger muito os nossos filhos e a falta de limite também cria seres humanos que não sabem a hora de parar, nunca estão satisfeitos. Então, a gente tem que saber dosar amor com limite, tudo isso que os especialistas falam, né? Tem um livro que eu acho lindo, chama As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Eu vou ler esse texto aqui depois. É lindo. Se a criança ela cresce com aceitação, ela vai aprender a aceitar os outros. Se ela cresce com tolerância, ela vai ser tolerante com os outros. Mas se ela cresce com crítica, ela vai aprender a criticar os outros. Então, aquilo que a gente fornece para a criança e para o adolescente é aquilo que ele vai se transformar ao longo da vida, é aquilo que ele vai oferecer para as pessoas. A gente dá aquilo que a gente tem. E essas virtudes, essas qualidades, a gente aprende aonde? É dentro de casa. Isso é a educação. Aí muita gente está delegando a educação para a escola tem que dar educação formal, porque a educação moral aprende dentro de casa, através do exemplo. Através do exemplo. Como a gente trata as crianças e os adolescentes é como eles irão se posicionar perante o mundo. E assim, lembrando que tem que ter limite também. Não é só carinho e afeto, tem que ter limite. Tem que ter regra, a gente tem que saber direitos e deveres. E a gente aprende isso dentro de casa. É o primeiro lugar onde a gente faz política dentro de casa, não é só na época da eleição nas urnas, não. Tem um vídeo que eu gravei, Viver é um Ato Político. Fala exatamente sobre isso, que a gente faz política em todas as nossas relações. Nós somos seres políticos. Depois, quem tiver interesse, vai lá e assista. Então, vamos lá. Existe, no entanto, solução para a hecatombe que toma conta do planeta, sob a indiferença individual e coletiva das criaturas humanas. Parece que a gente está anestesiado com o sofrimento do outro. Eu não dou conta disso, não. A sociedade sempre vem recebendo orientação espiritual a respeito dos melhores procedimentos em favor da paz e da felicidade. A educação ambiental tem uma área que estuda cultura de paz, é minha paixão. Eu ainda vou aprofundar nisso. Não falta conhecimento, não falta orientação espiritual e agora até através da ciência. Existe uma área que estuda seriamente o comportamento dos seres humanos e o que interfere na ecologia humana para que a gente possa construir uma cultura de paz. A gente vive numa cultura de violência, opressão, chantagem, marginalização, críticas. Isso tudo contribui. E a gente é fruto do meio, mas o meio também ele é retroalimentado por nós. Se a gente mudar a nossa postura, a gente consegue colocar um pouquinho de valores mais elevados no meio. E de pouquinho em pouquinho, se as pessoas forem se transformando, a gente modifica uma parcela. Não é para resolver tudo, mas não vai dar para resolver todos os problemas, mas o que a gente já conseguir resolver já é alguém que vai ser ajudado, alguém que vai ser beneficiado. Encarnam-se e reencarnam-se periodicamente missionários do amor e da sabedoria, orientando e convocando vidas para integração no espírito da verdade. Especialmente Jesus tem nos constituído o modelo ideal e o guia seguro para conduzir-nos pelos ásperos caminhos da evolução. Em a narração do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 13, encontram-se referidos os acontecimentos que ora se manifestam no mundo, culminando com a afirmativa do versículo 33, quando esclarece: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, orai, a oração é importantíssima,
e vigiar, e vigia seus pensamentos, vigia suas atitudes, vigie suas palavras, porque a gente não sabe quando chegará o tempo. Sem qualquer dúvida, esse é o tempo anunciado, convocando a reflexão. Exatamente, é um momento de transição planetária. Na Bíblia está o Apocalipse, e assim, para os mais atentos, o Apocalipse já aconteceu. Aquelas profecias na pandemia, para mim aquilo ali foi muito claro, os 4 cavaleiros do Apocalipse, é tudo muito figurado na Bíblia, mas várias religiões falam desse momento de fim dos tempos, só que o fim não é o fim, na natureza tudo é cíclico, é o início de um novo tempo, mas para todo fim, toda transformação é dolorosa. Você vê que a morte é uma passagem para que a gente renasça no mundo espiritual. Então, todo fim, ele leva a uma sensação de perda. A gente tem que deixar algo para trás. E a gente está nesse momento, nós estamos nesse momento. É o tempo anunciado desse momento da colheita. Há 2000 anos atrás, Jesus ensinou a lei do amor e da caridade, agora a gente está naquele momento de colocar as coisas em prática para saber se a gente realmente aprendeu o que ele ensinou. Tivemos 2000 anos para aprender. Agora é a hora de saber. Aprenderam? Quem aprendeu continua no planeta. Quem não aprendeu vai ser deportado. Vai ter um grande expurgo coletivo. A cautela-te do arrastão que varre o planeta. A gente está numa época de corrupção moral gigantesca. Tem o texto da Joana de Ângeles, que o Divaldo psicografou, que fala: não é porque está todo mundo gripado que o estado de gripe é o estado normal de saúde. Não é, a gente tem que ser mais forte para não se corromper com toda essa corrupção moral que assola o planeta. As pessoas estão desequilibradas. Que a gente não seja levado pelo arrastão de desequilíbrio que está levando todo mundo, mas que a gente saiba se manter firme e que seja aquele ponto seguro que equilibra as pessoas ao nosso redor. É difícil, mas é necessário. Nós estamos aqui estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos nos preocupando com a espiritualidade, com a elevação moral. A gente não tem que transformar o outro, a gente tem que ser um ponto seguro, uma referência, um exemplo, para que a pessoa encontre alternativas que não seja aquela que o mundo materialista oferece. Recorda a transitoriedade do corpo somático e a complexidade da abençoada máquina orgânica. Resguardando-te em paz, iremos morrer. A gente é muito apegado, inclusive, ao corpo físico. Tudo passa. A única coisa que a gente vai levar depois dessa morte é o nosso conhecimento e a nossa evolução moral. Então, que a gente trabalhe para cultivar esses valores dentro de nós. E não sejamos apegados às coisas puramente materiais. Não sofremos desnecessariamente por elas. Para a gente não se apegar nem ao prazer, nem à dor, né? A gente caminhe sempre procurando evoluir e crescer como espíritos. Se colocando sempre a serviço de Deus, da espiritualidade, trabalhando para o bem. Obtempera com cuidado antes da tomada de decisões pela mentira e pelos encantos da fantasia, armazenando equilíbrio e dever em relação à vida. A gente é ótimo para cobrar nossos direitos, mas a vida é um equilíbrio de direito e dever. O meu limite termina quando começa, o meu direito termina quando começa o direito do outro. E a gente tem uma relação de dever perante a vida, proteger a nossa vida, proteger todas as formas de vida, evoluir, servir ao próximo. E a gente quer só receber, quer que o mundo inteiro se adapte para que seja melhor para nós. Então, a gente tem que manter o equilíbrio para saber que a gente tem um dever para com Deus. O mundo não se encontra, porém, há uma troca. A grande transformação vem se operando conforme planos sábios, estamos sendo guiados, é para confiar em Deus. Não invistas na estratégia do viver apenas por agora, porque continuarás vivendo, queiras ou não queiras, após cessar desse momento. É aquele negócio, as pessoas vão para o carnaval, acham que o mundo vai acabar na quarta-feira de cinzas, faz tudo que pode, que não pode, aí depois vem as consequências. Então, não é para a gente viver só pensando no momento agora, só para ter o prazer imediato. As pessoas trocam muito a felicidade verdadeira, que é aquele estado de paz de espírito, de consciência tranquila, de ter uma vida serena, uma saúde mental, emocional, física, algo que bons amigos, algo que nos permita
ter uma vida serena e tranquila aqui na Terra pelo prazer imediato. Uma coisa, eu sempre falo isso nos meus vídeos, quantas pessoas não pegam, não trocam um relacionamento por um caso momentâneo, um caso extraconjugal sem significado nenhum. A pessoa, ela coloca em risco o amor da vida dela, coloca em risco um casamento, coloca em risco não ver mais os filhos porque a traição deixa a outra pessoa com raiva. Pode ainda perder metade do patrimônio que demorou a vida inteira para conquistar, para poder ter instantes de prazer, e às vezes o sexo nem é tão bom assim. Isso só para falar na questão que é muito forte, o apelo sexual é muito forte para nós. E as pessoas acham lindo pegar e trair e serem guiados pelas suas paixões, mas não pensam racionalmente. Então as pessoas trocam a felicidade em todas as áreas da vida dela pelo prazer imediato. E aqui está falando, não invistas na estratégia do viver apenas por agora, porque continuarás vivendo e vai assumir as consequências das escolhas, sejam elas boas ou ruins. Queiras ou não queiras, após cessar desse momento. Reflexiona antes de agires, atendendo aos impositivos da evolução. Estás na Terra para a realização de tarefas próprias, que não podes relegar a plano secundário ou ignorá-las. A gente não consegue ignorar nosso processo evolutivo. Se a gente não aceitar a evolução através do amor, por boa vontade, vai vir a dor como conselheiro, mas a dor é sempre o último recurso. Antes da dor bater na porta, o amor já pediu inúmeras vezes. Já houveram vários conselheiros, mas a gente tenta ignorar essa tentativa de progresso, de evolução, e aí Deus não dá a opção da gente não evoluir. Nós temos um caminho a seguir aqui na Terra. Desperta do letargo e age no bem, libertando-te da canga, da futilidade e da insensatez, agindo com prudência. A futilidade e a insensatez. Pense bem nisso, a futilidade de preocupar só com as coisas, né, com o material, e a insensatez de fazer sem pensar. Recomendo a prudência. Tem vários trechos, acho que em Provérbios, falando do homem sábio, do homem prudente. A gente tem que ter prudência. É tempo ainda de imprimires novo rumo à existência. Não passarás incólume pela tempestade, pois que não existem privilégios, tem intento. A Terra é um planeta de provas e expiações. A gente vai passar por desafios, a gente vai passar por tempestades, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus, os amigos espirituais, e a gente também tem que ter uns aos outros aqui na Terra. A gente tem que colocar a serviço das pessoas, para a gente poder contar com as pessoas também. Para que a tempestade vai vir, mas que a gente saiba superar a tempestade. Quando eu li esse trecho aqui, eu lembrei daquela passagem de Jesus, que ele estava andando sobre as águas. Não, ele estava dormindo, e estava vindo uma tempestade muito grande, aí os discípulos acordaram, acorda, mestre, nós vamos morrer, olha a tempestade, o barco vai virar, e ele, homens de pouca fé, e olha para a tempestade, acalma-te, e aí a tempestade passou. Não é isso, vai vir a tempestade, mas que a gente tenha fé, nós não podemos ser homens de pouca fé como os apóstolos, que a gente entenda que Deus está no comando, e que nós não estamos sozinhos, que é para a gente ter fé e confiar nele, nos desígnios dele, e ter essa humildade de reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que a gente mesmo. Iluminando-te interiormente com a chama da fé, vencerás a grande noite. A hora mais escura da noite é justamente aquela que antecede o amanhecer. Semeia hoje misericórdia e compaixão, a fim de poder escolher no futuro afeição e paz. A gente colhe o que planta. Se a gente plantar discórdia, desunião, interesse pessoal é uma das coisas que mais dão notícia da inferioridade moral de um espírito. A gente não vai ter boas colheitas, mas se a gente semear misericórdia e compaixão, com certeza a gente vai colher no futuro afeição e paz pelas pessoas que cruzaram o nosso caminho. Se estiveres, porém, sob os camartelos de algum drama existencial, ora e age no bem, reservando ao futuro alegria e realização superior. Coloque a serviço, trabalhe sempre.
Só o amor, conforme lecionou Jesus, pode diluir os dramas existenciais do momento, facultando-te esperança de felicidade. O amor cobre uma multidão de pecados, e quando a gente ama, a gente se preocupa com o bem do outro. E aí a gente para de pensar nos nossos próprios dramas existenciais e começa a se importar com os dramas das pessoas que estão ao nosso redor. Como eu posso ser útil para melhorar? Quando a gente vê, não é que a nossa dificuldade passou, ficou menor, é, é porque a gente deixa de dar tanta importância para as nossas dificuldades para começar a se importar com as dificuldades do outro. E aí ela tem uma proporção menor para a gente. Então, ame, ame uns aos outros. Amar é querer bem, amar é se importar com o outro. Vamos tentar colocar em prática a lei que Jesus ensinou na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todos os instantes. Ele já veio aqui e já ensinou. Nós tivemos 2000 anos para poder aprender, já encarnamos e reencarnamos diversas vezes. Estamos num momento decisivo da humanidade, que a gente saiba colocar isso em prática, e que a gente seja sempre uns pelos outros, para que a gente possa se ajudar, para que juntos a gente supere esse momento e crie aqui na Terra um mundo de regeneração. Então é isso, deixem seus comentários, espero que vocês gostem. A primeira parte do vídeo está lá na playlist, é porque teve um apagão, e aí parou de gravar o vídeo. Sorte que eu não perdi o vídeo que eu tinha gravado, mas vou dar continuidade aqui ao estudo desse livro do Divaldo, maravilhoso, dizer que traz muita reflexão para a gente fazer reforma íntima. Joana não passa pano na cabeça da gente, ela dá uns puxão de orelha necessário, porque a gente é muito iludido, a gente quer que as coisas sejam todas lindas, maravilhosas, perfeitas para nós, e a gente ainda tem muito que crescer, que evoluir. Então é isso, um beijo, amo vocês. Fiquem com Deus.